Muito bem, começamos mais um encontro da Jornada da Consciência. Esse é o encontro final. Não, tô brincando, ainda tem mais um. Mas é o último encontro que a gente vai falar sobre temas. Semana que vem, eu vou explicar mais no final do nosso encontro de hoje, mas semana que vem a gente tem apenas um encontro na quarta-feira, que é o encontro que vamos falar sobre o meu caminho. Né? A gente vai falar na quarta-feira que vem, no dia 4, a gente vai falar sobre a atividade final, a atividade de encerramento dessa primeira etapa. Não do programa, apenas da primeira etapa, da primeira jornada do programa. Tá? Mas vamos falar sobre o tema de hoje, vamos conversar muito sobre a, né, que a gente vem falando nos últimos dias, e no final desse encontro, ou para quem estiver assistindo a gravação, no final da gravação, vai ter a orientação e as explicações de como vai acontecer na próxima semana. Então, bora lá. Olha só que interessante, né? A gente está na terceira semana, então a gente fez basicamente 3 viagens ao longo da nossa jornada. Na primeira semana a gente olhou para nós mesmos, olhou muito para as emoções, para tudo aquilo que a gente estava buscando, para tudo aquilo que a gente pode evoluir, pode crescer. Na semana passada, a gente já começou aquela relação eu com o outro, então a gente começou a olhar para nós, mas olhar também para o outro, olhar com empatia, olhar aquilo que a gente pode fazer, aquilo que a gente pode crescer, aquilo que a gente pode evoluir, e falamos de Ikigai, falamos de comunicação não violenta. E essa semana, né, no encontro de ontem, a gente começou a olhar para o mundo, né, a viagem Eu com o Mundo, onde a gente começou a falar um pouquinho sobre diversidade, começou a refletir um pouquinho mais sobre rótulos, né? Claro que, como eu disse, tudo aqui, por que eu falo que começou? Porque a gente parte de ontem, mas a gente continua falando, a gente vai falar mais na próxima jornada, a gente vai falar mais no grupo do WhatsApp, e dentro de cada um de nós, na realidade que cada um de nós vive, nós vamos expandir, né, essas reflexões. Porque a ideia não é que a gente fique simplesmente fechados, né, aqui, conversa de 1 hora e meia, de uma conversa de uma semana, de bate-papo ali no grupo do WhatsApp. Não, é que a gente expanda, né? Que nós consigamos cada vez mais falar sobre temas, refletir sobre temas e crescer com base nessas reflexões. Beleza? Então, bora lá. Vocês já sabem, o dia de hoje foi tomado ali na parte da tarde agora com uma perguntinha muito sarcástica da Sasha, diga-se de passagem, porque eu acho que ela foi muito, muito sem graça, fazendo aquela pergunta: você é uma pessoa criativa? Ó, oh, que pergunta danadinha essa, né? Mas é legal quando a gente faz essas provocações e faz esses movimentos. Por quê? Coloca a gente para pensar. Então, eu vi muita gente falando lá, trazendo as suas definições do que é criatividade. Então, muito se falou de inovação, de coisas novas, né? Mas eu vi muitas pessoas falando: eu sou um pouco criativo, não, eu sou mais ou menos, não, não sou muito. Eu acho que sim, eu acho que não. Então, vamos começar a falar um pouquinho mais sobre o ser criativo, né? Vocês trouxeram muita coisa lá no grupo, mas eu quero trazer aqui também. Coloca aí no chat o que vocês entendem por pessoas criativas. E aí não precisa responder se você é ou não, mas assim, o que para você é uma pessoa criativa? Né? Quando vocês entendem que a pessoa é criativa? Coloca aí no chat para a gente acompanhar. Porque é uma coisa interessante, né? A gente está falando aqui, quando olha para o outro, quando olha para outras pessoas, nós começamos a entender, talvez, questões que a gente não olha para si, né? Não olha para dentro. Então a gente fala aqui, ó, muita coisa, inovação, ser diferente, quando tem uma ideia diferente, que mais? Quando tem a ideia diferente, sabe executar, criar, reinventar, ideias inovadoras, consegue expressar com autenticidade,
Legal, ó. Reinventar, transformar, poder de transformar. Ó, a Paty colocou assim, e gostei dessa fala. Acho que ser criativa depende do meio e quanto a pessoa está estimulada. Ó, boa reflexão. Bora lá, vamos seguir. Quando vai por um caminho fora do convencional, perfeito. Ó, muitas coisas aqui, né? Muitas coisas interessantes. E aí, eu vou trazer para vocês, vou começar essa nossa conversa, né? Trazendo o que tem ali no dicionário como definição de criatividade. Quer ver só? Olha só essa definição. Quer ver? Deixa eu aparecer aí para vocês. Vocês vão ver o que está dito como definição do dicionário sobre criatividade. Então tá lá. Qualidade da pessoa criativa, de quem tem capacidade, inteligência e talento para criar, inventar ou fazer inovações na área que atua. Então aqui a gente está pensando em trabalho, né? Basicamente, essa definição está olhando para o trabalho. Essa capacidade de inventar, de criar, de compor a partir da imaginação. Então, aqui, de uma forma muito fechada, eu diria, né, nós temos a definição do que é criatividade. Então, está dito ali que criatividade é o poder ou a capacidade, né, o talento, da inteligência. Não gosto dessa definição, gente. De verdade, acho que essa definição não tá, é, é, não traz tudo, não traz todo o potencial do que é criatividade. Tá? E explico por quê. Vou parar um pouquinho o compartilhamento para explicar por quê. Quer ver uma coisa? Quem de vocês aqui já precisou resolver uma situação, seja ela qual for, tá? Resolver uma situação totalmente inusitada na sua vida. Apareceu, surgiu, você nunca tinha visto aquilo, você nunca tinha pensado, você nunca tinha imaginado. É, é, se puder, o pessoal está colocando eu. Se alguém puder abrir o microfone e contar qual foi essa situação, vai ser super legal, para a gente entender de onde a gente está partindo com a ideia de criatividade. Vamos lá, pessoal que está respondendo aí que já vivenciou uma situação assim, se puder abrir o microfone, por favor, fique à vontade. Quero trazer, além de exemplos que eu traga, né? Quero trazer a fala de vocês. Vamos lá, tem alguém aí que consegue? Deixa eu ver quem respondeu. A Rosiele, a Isvi, conseguem abrir o microfone? Se alguma de vocês conseguir, vai ser super legal. Se não conseguir, não tem problema. A gente segue aqui né, pelo nosso caminho. Vou trazer um exemplo, então. Né, enquanto a Amanda. Ah, Amanda, legal. Amanda, vai lá. Você levantou a mão? Fica à vontade. Lélia, vai lá. Deixa eu só repetir. Alguém pediu para repetir aqui a pergunta que tinha dado um erro. Foi a Lawane. Lawane, o que eu perguntei é se vocês já passaram por alguma situação, já tiveram alguma vivência de ter que resolver algo que você nunca tinha visto, nunca tinha pensado, nunca tinha precisado resolver, não sabia nem por onde começar. Né? A Clélia vai trazer para a gente. Vai lá, Clélia. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Tudo Eu sou, jóia? eu sou muito falante, eu sou participativa mesmo, desculpa aí, mas é uma natureza assim mesmo, tá, gente? Mas vamos lá. Teve uma situação, isso é um período de pandemia, né? Todo mundo ali
clausurado, mas eu sempre sempre fiz trabalhos voluntários, e dentro desse período de trabalho voluntário, a gente fazia comida para a galera e tal, então a gente fazia divulgações para a gente levantar recursos, enfim, a gente fez muitas coisas, graças a Deus, muitas coisas deram muito certo. Mas teve uma situação muito inusitada, onde é um pouco triste, mas ela assim, onde eu nunca tive que lidar com isso, mas eu precisei fazer todo um CSI para chegar a uma finalidade. Então, ao entregar uma marmita para uma pessoa, ele estava pedindo ajuda e ele queria reencontrar a família dele. E nessa, ele passou o nome de uma das irmãs, passou o endereço dessa pessoa e a região que ela morava, enfim, Ferraz de Vasconcelos, em São Paulo, na Zona Leste. E eu não faço a menor ideia de como fazer. Então, pelo endereço, eu fui, olhei pelo Maps e etc., e não tinha muitas informações. A informação que estava no Google, ela estava desatualizada. Aí eu comecei a pensar, falei, gente, como é que eu vou encontrar essa pessoa? Então, eu vi lá na foto um telefone de um Lava Rápido. Aí eu entrei em contato com o Lava Rápido não fazia a menor ideia de quem era e não fazia a menor ideia de quem fosse aquela pessoa daquela família que aquela pessoa me citou. Comecei a pensar, falei, como é que eu vou encontrar... Peraí, só um minutinho. Ju, eu vi que você levantou a mão, a gente já passa para você. Deixa eu só ver se a Clélia vai conseguir finalizar aqui, senão eu passo para você e depois volto com ela. Desculpa, gente. E aí eu pensei, assim, então eu vou, como era um morador que há 10 anos, então há 10 anos eu pensei, uma pessoa há 10 anos que mora naquele lugar, então ela mora lá há muito tempo, então eu pensei, comecei a imaginar situações de comércio antigo, padaria, supermercado, que visse essa pessoa ou alguém dessa família periodicamente ou diariamente. E aí eu comecei a olhar, vi todo o raio daquela região, daquele endereço que ele passou, e lembrando que fazia 10 anos que ele não via família. E aí eu fui direto numa padaria. Falei assim, gente, padaria não muda o tempo todo de ponto, de dono, nem nada. Uhum. Na padaria, que aí eu pensei num contato diário. Consegui falar com o dono da padaria. O dono da padaria conhecia um dos irmãos desse homem. Legal. E aí eu consegui falar com um dos irmãos. A pessoa que esse morador de rua ele citou para mim o nome dela, na época ela estava internada com Covid. Então eu consegui falar com um outro irmão. Enfim, resumindo, eu consegui. Eles não se encontraram, mas eu consegui o contato de uma pessoa da família. Eles não tinham há 10 anos nenhuma informação sobre este homem. Eu expliquei para ele aonde eu encontrei, expliquei para ele por onde ele andava na região do Campo Belo. E ele foi atrás, e eu não sei, honestamente, se eles se reencontraram. Porque, como eles são moradores de rua, então eles batem perna por diversos lugares, né? Uhum. Mas eu tive contato com esse irmão por um bom tempo ainda, e ele estava atrás do irmão, mas aí a gente ele me mandou foto, me mandou algumas informações, a gente foi trocando, mas eu consegui dar um direcionamento e dar a ele notícias que a família não tinha há muitos anos. Que legal. Então, Que assim, legal. você larga tudo para você tentar fazer uma ponte entre uma pessoa que, infelizmente, ela é dominada por um vício, a família não tinha contato nenhum dele,
mas eu consegui, pelo menos, dar uma notícia muito plausível de que ele estava vivo, que ele estava bem, que ele perguntou dessas pessoas. Então, assim, são situações que me fez um dia inteiro, eu não perdi tempo, deixando bem claro que foi um tempo ganho, em que você, ao mínimo que eu pude fazer para você não ter nenhuma ligação emocional, porque era importante eu não ter esse vínculo emocional, para eu não ter esse. Enfim, era importante, foi importante, mas você pensar, fazer um CSI, um trabalho de investigação, para você encontrar alguém que eles não tinham notícia há tantos anos. Então, foi uma das, lógico, eu já tive inúmeras situações, mas essa foi muito inusitada no sentido de que eu não fazia a menor ideia por onde começar, e não fazia a menor ideia de como isso poderia acontecer, né? E eu realmente, Legal. para não ganhar vínculo, passar as informações que eram necessárias e congruentes naquele momento para que pudesse acontecer esse encontro, mas eu acabei perdendo o contato. Mas enfim, é uma coisa que eu não faço, né? Legal. Eu não sou advogada, nada, e a gente conseguiu levar aí uma verdade de vida para uma família que estava à procura dessa pessoa há tantos anos. Que legal. Obrigado pelo depoimento, parabéns pela ação e está muito conectado com o que eu vou falar na sequência aqui Ah, que em bom. relação Então, à criatividade. que bom. Obrigado. Vai lá, Ju. Juliana levantou a mão. Fique à vontade, Ju. Boa noite, Márcio. Boa noite, Boa turma. Estão me noite. ouvindo? Sim, sim. Ao contrário da nossa amiga, eu sou muito tímida, eu morro de vergonha. Só de levantar a mão, já fiquei tremendo aqui, suando. Falei, meu Deus, Está desde o no ambiente primeiro, seguro. desde o primeiro encontro eu falo, vou participar. Não, só mando mensagem. Mas, enfim, o que aconteceu comigo foi, assim, bastante inusitado. Para mim, para minha família, para minha realidade no momento. No ano de 2003, eu tinha acho que uns 15 anos, o meu pai sofreu um AVC. E na nossa casa, ele era o provedor, ele que cuidava de tudo, até porque na nossa casa só tem mulher. É a minha mãe e mais 5 filhas, então é tudo mulher. E ele trabalhava fora, mantinha dentro de casa como, né, todo homem, ainda mais daquela que é mais antigo, nordestina, eles acham que eles fazem a mulher só cuida da casa. E ele Sim. tem esse pensamento. Enfim, quando foi em 2003, ele teve esse AVC, ele caiu na rua, Caramba. e uma pessoa que ajudou ele, muitos passaram por ele, acharam que ele estava embriagado, não deram atenção, até que uma pessoa, um funcionário de uma loja próxima, o ajudou, ele conseguiu passar o telefone, fomos lá, socorremos, só que, passados os dias de hospital, veio para casa. E agora, o lado paralisado, o lado esquerdo, não conseguia fazer as suas atividades básicas, que era ir ao banheiro, Aham. e nós, tudo menina, dentro de casa, ele sempre foi aquilo, menina é com sua mãe, se fosse filho homem era comigo. E aí a gente se viu na situação de ter que ajudá-lo. Mas o fato que eu tive que ser muito criativa foi um dia que eu estava em casa cuidando dele, e a minha mãe tinha ido ao mercado, minhas irmãs, uma trabalhando, as outras na escola, enfim, estava só eu e ele. E ele quis ir ao banheiro. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Porque ele usava o banheiro e já tomava banho na sequência. Só que ele não admitia a gente ajudar por conta de ter que ver ele despido. Sim. Eu falei, e agora, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Fiquei pensando, e ele, vai, Juliana, eu quero ir no banheiro, eu tô apertado, e ficou sem uma paciência, que já não tinha. Coloquei ele na cadeira de banho, levei pro banheiro, e fui dando um jeitinho brasileiro, né? Tampando daqui, acudindo de lá, consegui colocar ele, levei no banheiro. Quando foi dar banho, foi um sacrifício, assim, de ter que tampar para não aparecer nada, e Sim. ele
porque ele estava com mais vergonha do que eu. Eu estava com vergonha, Sim. mas ele estava com mais do que eu. E ele reclamava toda hora, falando que não sei porque minha mãe tinha saído, mas acabou aquele sufoco quando eu terminei de dar banho nele, consegui tirar ele do banheiro, não mostrou nada, não vi nada, consegui trocar ele. E o que eu levei desse ensinamento, que eu passo para meus filhos hoje, os meus filhos são muito tímidos, eu tenho 2 meninos, e eles morrem de vergonha. Então eu falo para eles, eu falo assim, vocês não podem ter vergonha dessa maneira, porque a mãe passou por essa situação e foi muito constrangedora. Então eu não quero que um dia, se eu vier a precisar, que vocês passem por isso. Vocês têm que saber que o pai e a mãe é como se fosse assim, vocês. Vocês é meus filhos e eu cuido de vocês. E o pai e a mãe um dia vocês vão cuidar. Então eu acho que foi muito importante para hoje eu conseguir superar, né, um pouco dessa timidez nessa Sim. situação e conseguir transmitir hoje com mais clareza para os meus filhos, porque eu acho que se eu não tivesse passado por uma situação dessa, hoje eu ia continuar, tipo, levando a vida, meus filhos, ó, você vai lá, seu pai, porque foi o que eu aprendi, né? Claro. Menino, você vai lá pro lado do seu pai, menina vem pro lado da mãe, e depois que a gente é pai, mãe, a gente vê que não é assim, né? Legal. É Então, verdade. eu acho que foi, assim, um aprendizado bem válido. Eu tive que ser muito criativa, entre outras, né? Hoje tem 21 anos que meu pai já teve 3 AVC e teve esse primeiro em 2003 e teve mais 2. E a gente vai aprendendo a cada dia, sendo criativa a cada dia. E é isso. Opa, vou bem, tá tudo bem? Tô aqui, desculpem, caiu o meu sinal. Vocês me ouvem? Ok. Eu estava ouvindo o finalzinho da fala da Ju. Ju, me perdoa, caiu o meu sinal aqui, derrubou tudo, mas eu ouvi até a parte que você falou dos seus aprendizados e concordo com você. Sem Se você problema. se quiser concluir, por favor, conclua. Não, eu só Mas, concluí falando assim, que hoje tem mais de 20 anos, tem 21 anos que meu pai teve o primeiro AVC, ele já teve mais 2, e caramba, aí cada fase, cada dia é um aprendizado diferente, né? Que a gente acha às vezes que é pequeno, que a gente vai aprendendo, e não é. E não é, a exato. gente vai, cada momento serve lá na frente. E é isso, obrigada. Obrigado você, Ju, por compartilhar. Desejo que seu pai fique bem dentro da melhor possibilidade possível, né? Eu sei o quanto é duro conviver com pessoas que, né, acabam passando por essa questão de ter AVC. Eu tive, né, uma pessoa próxima que teve essa situação, ficou por muitos anos ali debilitada, mas de qualquer forma, obrigado por você compartilhar, por você expor, né, aqui e confiar em estar num ambiente seguro de expor essa situação, assim como a Clélia também trouxe o depoimento. Mas bora lá focar no que a gente estava falando. Olha só, né? A gente está falando de criatividade. Olha que duas situações que não passaram nem perto dos exemplos que eu daria para vocês, tá, gente? Não, não passaria nem perto do que eu ia dar de exemplo para vocês, enquanto a situação da criatividade, do ser criativo, do buscar criar algo diferente, ou de entender, e alguém colocou aqui no chat, eu vi aqui nas passagens do chat, alguém colocou, ser criativo é
buscar solucionar problemas, a resolução de problemas. Pensamento criativo não é só um talento, não é só uma arte, não é só algo fadado ou simplesmente, como a gente falou ontem, daquela caixinha das pessoas que trabalham com arquitetura, com design, com marketing, com publicidade. Não. Né? Não. A gente está falando de pensamento criativo, de ideia criativa ali, de pensar diferente, pensar fora da caixa, mas às vezes para soluções que são imediatas do nosso dia a dia. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês é a visão, ou ampliar, né, essa visão, esse leque de pensamento que a gente tem, de não achar que criatividade é só algo que está relacionado, por exemplo, a quem fez a campanha publicitária de tal marca, de tal empresa. Não. É resolver situações, como a gente acabou de ver. Né? É a gente olhar para a criatividade aqui. Poxa, uma pessoa me pediu ajuda. 10 anos que não encontra com a família. Pô, como que eu vou conectar isso? Não faço ideia, mas espera aí. Vou buscar algumas alternativas. Espera aí. Se eu tentar pelo Google Maps, legal, cheguei num caminho, não deu certo? Qual o próximo que eu posso fazer? Ah, vou tentar uma padaria. Poxa, da padaria deu certo. Já estou sendo criativo. Já estou tendo um pensamento criativo. Já estou tendo um pensamento fora da caixa. Né? A mesma coisa foi a Ju falando. Poxa, eu estava ali com 15 anos, era uma situação onde meu pai, por criação, por educação, seja lá como for, tinha uma questão de restrição. Não, imagina, minhas filhas vão me ver nu, não pode, de jeito nenhum. O que ela fez? Peraí, como que eu vou... Ideias criativas, vou buscar ali um jeito. Bom, eu coloco um lençol aqui, uma toalha ali, perfeito. É isso. Né? É a mesma coisa. Vocês aqui, todos e todas, fazem caminhos para vocês seguirem, por exemplo, da escola para casa, da sua casa para casa de outra pessoa. Né? Tem aquele caminho. O dia que você vai, chega lá e vê que um caminho está interditado, o que você vai ter que fazer? Bom, vou ter que pensar numa alternativa. Ah, Marcinho, isso não é ser criativo. Ah, não? Você vai ficar lá sentado esperando desinterditar. Uma semana você vai ficar sentado lá na calçada e vai falar assim: ah, não, eu não sei fazer de outro jeito, eu não vou pensar de outro jeito, eu vou ficar aqui sentado. A hora que liberar, eu vou para o caminho de casa? Não. A mesma coisa. Há bastante tempo atrás, né, existiam impressoras que não é como hoje, que você põe na folha sulfite e a folha vai lá, imprime e já sai do outro lado. Né? Quando eu era jovem, ou quando eu era mais adolescente, algum tempinho atrás, tá? Porque eu sou só um pouquinho mais jovem, mais tempo jovem do que vocês, tinha uma coisa que chamava formulário contínuo. E as impressoras, elas tinham, era uma folha, era um rolo, parecia um rolo de papel toalha, né? Pensa, para quem é novo, vai ser mais fácil de pensar assim. Pensa um rolo de papel toalha, né? Ele vem com aqueles picotezinhos, só que ele é uma coisa inteira, né? Inteiríssima. Você vai puxando, vai desenrolando. As folhas, né, os formulários de impressora eram assim. E na lateral, eles tinham uma remalina, que a gente chama, né? Não é aquele de álcool. Aquele de álcool é parecido. Aquele de álcool é o mimeógrafo. Tá? É um pouquinho mais antigo ainda do que a impressora. A impressora é um pouquinho mais nova. Né? Ou menos velha, vamos dizer assim. E aí o que acontecia? Você tinha que ir lá pegar aquele rolo, né, ou aquele quantidade de folhas, e a impressora tinha uns ganchinhos assim, gente, que você encaixava os furinhos desse serrilhadozinho que tinha na lateral do formulário contínuo. Quem tiver curiosidade, depois pesquisem, vocês vão descobrir na internet. Então você tinha que prender
dos dois lados, porque era uma roldanazinha que ia rodando, o negócio ia rodando, puxando as folhas como se fosse uma manivelazinha para a folha ir andando e a impressora ia correndo. Né? Era um negócio que ficava passando de um lado para o outro para imprimir, que nem hoje é a impressora digital, né? Aí você fazia isso e ele ia puxando. Só que quando estava na metade da impressão, vamos supor que você imprimir 10 páginas. Quando estava lá pelas 6, 7, geralmente a bendita da remalina, daquele serrilhado do lado, estourava. Ele ia quebrando. E aí o que acontecia? Você perdia tudo. Porque não tinha como você voltar e imprimir só da página que estava. Ele imprimia o documento inteiro. Né? Por isso que eu estou falando, né? De alguns anos atrás. Bem pouquinho. O que eu trabalhava, já trabalhava na época, e o que a gente fazia? Para que isso não acontecesse, ou quando isso acontecia, a gente ia lá, pegava da folha que já estava impresso, porque depois de impresso você destacava esse serrilhadozinho, você destacava e jogava fora, porque você só ficava com a parte que é o tamanho da folha sulfite. O que a gente fazia na época? Você pegava o outro e a gente emendava com durex o serrilhadozinho para continuar imprimindo sem perder a impressão anterior. Era um baita de um trabalho. Mas era uma forma que a gente conseguia fazer, e isso, tanto eu quanto os outros meninos que trabalhavam na mesma época no escritório, a gente fazia isso para poder fazer com que a impressora continuasse seguindo ali na impressão, né, o formulário, para ele continuar fazendo as impressões, o número de cópias que a gente precisava, sem precisar começar do zero. E sem perder o que já estava impresso. Era uma forma criativa de buscar uma alternativa. Né? Hoje em dia, a gente usa muito a nossa criatividade no nosso dia a dia. Né? Quem cozinha, por exemplo, né? Quem cozinha ou quem faz doce, né? Quem faz a confeitaria, alguma coisa assim, está o tempo inteiro usando criatividade. Por quê? Porque, gente, por mais padrão que seja, na maior parte, ou em grande parte das casas brasileiras, né, que o domingo é dia do macarrão, o domingo é dia da feijoada. Quem cozinha, e eu estou falando porque eu cozinho, mal, assim, não sou um grande cozinheiro, né, mas eu não gosto de cozinhar. Eu cozinho porque moro só eu e meu pai, e ele não cozinha, então quem cozinha sou eu. Legal. Mas é uma chatice enorme você variar a mistura, a combinação, o que você vai fazer, se você vai fazer salada, se você vai fazer uma proteína, uma carne, alguma coisa. Precisa ter criatividade, gente. Precisa pensar diferente. Só que a gente acaba resumindo, né, a criatividade, como eu disse, a uma caixinha, que é aquela caixinha que estava lá no dicionário. Lembra que estava lá no dicionário, na definição do dicionário? A inteligência, o talento de quem cria, de quem faz algo inovador. Tá, mas será que é só isso mesmo? Será que é só esse caminho que tem? Não. Então, o que eu trago de definição e que eu prefiro como definição de criatividade? É essa definição que eu vou colocar aqui na tela para vocês, que é de um cara um pouquinho conhecido, até de vocês que são mais jovens. Vou deixar aí na tela, deixa aparecer aí na tela para vocês verem se concordam com esse carinha chamado Steve Jobs. Criatividade é a arte de conectar ideias. Simples assim. A partir do momento que você está conectando ideias, você já está sendo criativo. Tem pessoas que podem ser um pouco mais criativas, tem outras pessoas que são um pouco menos criativas, mas todos nós somos criativos. Todos nós temos a capacidade de buscar ideias novas, formas diferentes. Então, está muito conectado com tudo o que vocês falaram lá no grupo do WhatsApp e aqui também. Né? Que inovar
não é fazer só o novo. Muitas vezes inovar é fazer o que já existe de forma diferente. Eu costumo falar muito, e aqui no Bold a gente usa muito, o Thiago também usa muito essa expressão, que na maior parte das vezes, gente, a gente não precisa reinventar a roda ou redescobrir a lâmpada. Né? Mas a gente pode melhorar. A gente pode pensar de forma diferente. A gente pode encontrar outros caminhos. A gente pode entender que de outra maneira pode trazer o mesmo resultado ou um resultado mais eficiente. Às vezes, inovar, né, parece uma coisa totalmente distante, mas a inovação, sabe o que pode ser? Você voltar para um processo manual, alguma coisa. Nossa, Márcio, mas você está falando que voltar para um processo manual, hoje totalmente digitalizado? É, porque talvez o digitalizado não esteja funcionando. Né? O digital não esteja funcionando. Inovar, por exemplo, é você ver dentro da cultura popular brasileira, dentro do que a gente tem, né? Essa diversidade gigantesca que a gente tem no Brasil, inovar é, por exemplo, você ver uma dança folclórica ser introduzida como um patrimônio cultural imaterial, alguma coisa assim. Isso pode ser uma inovação. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês com muita clareza? Que todos nós somos criativos. Que todos nós temos criatividade. Que todos nós podemos e conseguimos conectar ideias para pensar em coisas ou formas diferentes de fazer. Por isso, criatividade é algo, é uma capacidade, é uma competência, é uma habilidade que se desenvolve. Como se desenvolve? Aí cada um vai encontrar o seu caminho. Tem pessoas que vão desenvolver mais pela parte artística, tem pessoas que vão desenvolver por outras formas de habilidade. Alguém colocou, acho que foi o João, colocou aqui, precisa ser criativo, por exemplo, no jogo de videogame. Sim, claro que precisa. Muitas vezes, se desafiar é gerar novas ideias, é buscar novas ideias. Tá? Só que para isso, aí vem, né, o segundo tema do nosso encontro de hoje, a gente precisa estar com a mentalidade aberta, com o pensamento, né, deixar a coisa rolar. Acho que essa é a expressão. Eu estava procurando uma expressão mais bonitinha, mas não, é deixar rolar. Né? Se você é uma pessoa que tem o que nós chamamos de mentalidade fixa, talvez realmente você tenha muita restrição de criatividade, você tenha muita restrição de conexão de ideias. Né? Porque o que acontece? O que eu estou querendo dizer aqui? Quando a gente fala, e tem inclusive uma professora chamada Carol Dweck, que é uma professora que estuda sobre a questão da mentalidade de crescimento, da mentalidade fixa, que faz muito sentido, né, para muitas coisas na nossa vida, e que às vezes a gente acha que está escrito na pedra, como dizia minha avó. Ela fala assim, está escrito na pedra, não vai sair mais, né? Ninguém tira mais. Gente, pouquíssimas coisas estão escritas na pedra e que vão sair e que não vão poder ser diferente. Só que muitas vezes a gente tem uma mentalidade fixa, como eu falei, que nos prende, que nos aprisiona algumas crenças, algumas crendices, e aqui crença eu não estou falando de fé religiosa, não estou falando nada relacionado a isso, mas estou falando de algumas crendices. Por exemplo, exato, Aleandra, são os modelos mentais, ou a representação mental que a gente tem sobre as coisas. E isso, muitas vezes,
tá? São perpetuados e são passados de geração para geração. Tá? Isso é fato. Isso é fato. Tá? Agora, pode ser que você seja a pessoa ou personagem da sua família que pode quebrar um pouco isso. Quer ver só? Perguntinha bem simples e rápida. Manga com leite, pode ou não pode? O que vocês acham? Pode ou não pode? Muita gente colocando pode. Alguém colocou não pode. Alguns deram risada e falaram, ih, pode, né? No passado, talvez a minha avó, a avó de vocês, né? Algumas pessoas, gostei que a Luciana colocou, eu não tomo, né? Por garantia, eu não tomo. Muito se dizia, né? Principalmente os mais velhos, né? Os nossos antepassados, os nossos avós, diziam, não pode. Não pode porque manga com leite faz mal. Eu não sei se todos aqui sabem, mas se não sabem, a gente pode trazer esse fato aqui para a luz e para o entendimento de todos. Claro que a gente não está falando pessoas que têm intolerância. Ah, tem intolerância à fruta, tem intolerância ao leite. Não, perfeito, não é disso que a gente está falando. A gente está falando se pode ou se não pode como regra geral. Né? Por que não podia, ou por que se aprendeu muito no passado que não podia? Porque foi algo utilizado pelos brancos para poder fazer com que os escravos não comessem as frutas e não tomassem o leite. Então criou-se o mito, criou-se a ideia de que manga com leite vai matar, manga com leite vai fazer mal, manga com leite vai tornar você a pessoa pior que existe no mundo. Isso é histórico. Tá? Se vocês tiverem curiosidade, podem buscar isso na história, porque isso está na história, infelizmente, do Brasil. Tá? Por mais horrendo que seja, por mais cruel que seja, por mais desagradável que seja, isso faz parte da nossa história. Só que isso foi perpetuado, porque as pessoas não tinham esse conhecimento e não sabiam o porquê. E foi se passando. Né? Não pode, não pode, não pode, não pode. Mas será que não pode? Pode, gente. Manga com leite é suco, é uma vitamina, é uma batida. Só que, como isso foi criado lá em 1800, 1600, 1700, não sei exatamente quando isso foi criado, virou uma regra. E uma regra que, infelizmente, foi para manter o privilégio dos brancos que escravizavam os negros. Então, percebe só, né, que uma coisa que foi inventada, não foi porque alguém passou mal, não, nada disso. Uma coisa que foi inventada por uma questão de não permitir que os negros tivessem acesso ao leite, porque o leite era vendido, né? Tem muitas coisas ali por trás dessa invenção. Virou algo que padrão. Então, até hoje, tem gente que, e eu vi que alguém escreveu aqui, com convicção, sim, pais, mães, avós, tios, tias, vão falar com convicção. Não pode de jeito nenhum porque faz mal. E a ciência já provou que não tem problema nenhum. Muitas pessoas já tomaram e não tem problema nenhum. Né? Então, olha só, aqui é um grande exemplo de mentalidade fixa. E eu não estou dizendo para vocês que vocês estão errados, que vocês são isso ou são aquilo. Não. Talvez a mentalidade fixa, o problema da mentalidade fixa aqui é que a gente não buscou a informação para saber o porquê não podia. O entendimento do qual é o sentido para o não poder. Quer ver um outro exemplo? Isso minha avó falava para mim, tá, gente? Minha avó falava isso direto. Ah, se comer e olhar no espelho fica com a boca torta. Até hoje eu não sei porquê. Né? E aí na casa da minha avó tinha o corredor. Tinha um corredorzinho muito pequeno. Gente, era muito pequeno. Né? Mas tinha um corredorzinho entre a sala e a cozinha.
tá? E tinha um espelho. Então eu comia e passava assim, espiando de lado, assim, eu olhava só com o rabinho do olho e falava assim, eu não estou me olhando, mas eu queria ver meu reflexo. Por quê? Porque eu não podia. E o que não podia, lógico, é mais gostoso, né? O proibido é aquilo que a gente vai fazer. Então eu passava assim de rabo de olho e falava assim, não vou ficar com a boca torta porque eu não estou olhando. Né? E não tinha o menor fundamento para isso. Porém, era algo que em algum momento ela aprendeu isso. Até hoje eu não sei por quê, né? E tem várias outras coisas. E isso eu estou dando exemplos de algumas crendices, de algumas superstições que a gente vai replicando ou vai ouvindo ao longo da vida, mas isso se replica ou isso se reproduz no nosso dia a dia, com questões, por exemplo, trabalhar, vou falar da nossa realidade, tá, gente? Trabalhar CLT é a única forma que existe boa no mundo. Será que é? Para quem não sabe, CLT é o regime que você é contratado e é registrado na sua carteira, né? Lá para o tempo de serviço. Eu já ouvi muito isso. Né? Como eu falei, eu tenho 47 anos, então eu comecei a trabalhar com 13, então é só vocês fazerem as contas aí, são mais de 30 anos trabalhando. Aí quando eu comecei a trabalhar com 13 anos, se dizia muito, né? E minha mãe vivenciou isso. Não, você tem que arrumar um emprego que você fique até a sua aposentadoria. Então você tem que trabalhar 30, 40 anos na mesma empresa. Né? Minha mãe trabalhou por 27 anos na mesma empresa. Né? Dentro desse regime CLT, que é Consolidação das Leis Trabalhistas. É um regime que hoje continua sendo muito importante, continua gerando fonte de renda para muita gente? Sim, mas é o único? Não. Hoje em dia você pode trabalhar como prestador de serviço, hoje em dia você pode trabalhar tendo a sua própria empresa, né? Hoje em dia tem o regime do MEI, que muitas pessoas trabalham como MEI, então o confeiteiro, o mecânico, você pode ter um regime de empresa e não trabalhar registrado em carteira, né? Com registro em carteira para outra empresa. Mas muitas pessoas ainda acham ou ainda têm a ideia de que é importante ou é necessário você trabalhar só pelo regime CLT. Eu estava vendo uma pesquisa, inclusive, esses dias, acho que foi ontem ou anteontem, de que um dos cofundadores do LinkedIn manifestou, né, a percepção de que até 2035, mais ou menos, o vínculo empregatício de um funcionário com uma única empresa, ele vai ser praticamente zero ou quase vai deixar de existir. Porque nós vamos trabalhar em várias empresas ao mesmo tempo, como prestadores de serviço, fazendo várias coisas diferentes. Então, você trabalha meio período numa empresa, outro meio período na outra, ou você presta serviço para 3, 4 empresas diferentes. Por quê? É a forma como o mercado vem acontecendo. Se vai acontecer ou não, eu não sei, gente. Sinceramente, eu não sei. Mas é uma possibilidade. Né? É uma possibilidade que, com o passar do tempo, os empregos em regime CLT diminuam e o regime de PJ, né, que são os prestadores de serviço com o CNPJ, cada um tem a sua empresa, seja pelo MEI ou pelo Simples, você passe a ser. E aí, como que fica essa realidade? Se a gente pegar, como eu acabei de falar, uma pessoa que continua com a ideia ou com o pensamento de que não, eu só posso trabalhar CLT por 30, 40 anos na mesma empresa. Isso é uma mentalidade fixa. Isso pode fazer com que essa pessoa fique presa numa realidade que seja escassa ou que talvez nem exista mais no futuro. Não sei o que vai acontecer daqui 5 anos, a gente não tem a ideia do que vai acontecer ainda. Então, quando eu falo de mentalidade fixa,
é que a gente pode estar preso a algumas coisas, alguns ranços, algumas crendices, alguns valores até, talvez, muito fechados, muito restritos, ou que nos restringem, ou que nos aprisionam. Tá? E aí, qual que é o oposto disso? A mentalidade de crescimento. Né? Ou o mindset de crescimento. Inclusive, existe um livro, inclusive, chamado Mindset, né? Que é exatamente o oposto, que é você estar aberto, não a ficar louco, não a fazer um monte de besteira, não, mas estar aberto ao novo, estar aberto à novidade, estar aberto a um novo formato, a uma nova forma de pensar e de agir. Tá? Mas eu vou ilustrar isso de uma forma diferente para vocês. Eu vou compartilhar aqui, e aí eu preciso que vocês interajam comigo. Tá? Eu vou colocar na tela, vou compartilhar novamente aqui um slide, e esses slides, eles vão trazer algumas frases. Tá? E aí eu vou colocar a frase na tela e vou pedir para vocês me falar como vocês estão, como vocês fariam diferente. Tá? Ou como vocês elaborariam essa frase de uma maneira diferente. Tá? Então vamos lá. Isso é uma mentalidade fixa, tá? Um pensamento de mentalidade fixa. Todas as vezes que falho, demonstro que não sou bom. Ou boa, no caso do gênero feminino aqui. Tá? Como que a gente pode falar essa frase de forma diferente? Queria que alguém, se puder abrir o microfone aí, podem colocar no chat, mas se alguém puder abrir o microfone e falar uma versão diferente dessa frase, eu gostaria. Oi, boa noite. Bom, vai lá. Então, eu acredito que, tipo, pode ser, tipo... desculpa. Tipo, todas as vezes que eu erro, acaba se tornando experiência, aprendizado. Perfeito. Então a gente está tirando o não sou bom por experiência e aprendizado. Legal, legal, João. Fica aí com a gente, que vai ter mais, tá? Fica por aí. Tem mais alguém? Quem mais? Quem puder abrir o microfone, abre aí. Vai lá, Patrícia. Traga aí. Todas as vezes que fracasso, descubro um jeito novo de não se fazer aquilo. Opa, mais um caminho. Boa, Patrícia. Legal, perfeito. Quem mais? Vamos lá. Tem mais alguém? Mais alguém? Daqui a pouco eu vou mostrar outras, tá? Tô vendo que bastante gente está escrevendo aqui no chat. Vai lá, Natália. Todas as vezes que eu falho, o erro vira feedback. O erro vira feedback, olha lá. Boa. Quem mais? Tem mais alguém? Senão eu vou trazer a nossa sugestão aqui e mudo para outra. Tem mais 3 frases para a gente falar. Ó, busco me aperfeiçoar, dar mais motivação. Legal, tá, bastante gente. A nossa sugestão aqui para essa frase seria: se falho, é porque alguma coisa posso melhorar. Então, eu estou entendendo que tudo bem errar. Lógico, talvez continuamente errar sempre não é legal. Falhar sempre, não é legal. Mas espera aí, eu falhei. Qual o próximo passo? Onde eu posso melhorar? Que caminho que eu posso fazer diferente? E está dentro do que vocês falaram. Vamos para a próxima. Quando paro o meu trabalho para ouvir a sua opinião, perco meu tempo. E aí, galera? Que uma situação de trabalho, né? Ou pode ser até um trabalho escolar, mas como que a gente faz aqui para mudar essa percepção? Vai lá, João. Pode mudar para, tipo, toda vez que eu pauso meu trabalho, eu acabo perdendo minha produtividade. Então vamos lá, aqui a gente manteve a ideia de que tem uma perca. Legal, João. Bora lá, quem mais? Lembrando que a gente quer pensar, né, de forma ampla.
mentalidade de crescimento. Então, quando paro o meu trabalho, para ouvir sua opinião, perco meu tempo. E aí? Deixa eu ver, a Emanuele colocou aqui. Quando paro, o que faço para ouvir sua opinião? Sempre aprendo um pouco mais. Olha lá, já mudamos o aspecto, hein? Já estamos falando em aprendizado novamente. Vai lá, Tainá. Oh, isso, a Tainá, foi a Tainá que levantou. Vai lá. Tá me ouvindo? Sim, sim. Quando eu paro o meu tempo para ouvir a sua opinião, vejo o que posso melhorar e não errar mais naquilo que errei. Porque Ô, Paula. nem sempre a opinião vai ser para falar mal do seu trabalho. Sim, pode ser um feedback para saber o que você pode melhorar e não errar mais. Boa. Então a gente está olhando aqui posso, para aprendizados. eu posso só fazer um adendo no começo que você tinha Claro. falado referente à criatividade? Eu ouvi as histórias e estava lembrando de um acontecido de trabalho mesmo. Eu trabalho num prédio de coworking e lá a gente mexe com muita correspondência. E lá tem duas empresas com nome parecido. Uma se chama Gringo e a outra Grilo. E aconteceu da gente fazer uma entrega de uma correspondência para uma empresa errada. E aí foi comunicado para nós via e-mail. E aí na correria, a gente estava pensando o que podia fazer, porque a pessoa responsável pelas cartas não ficava no prédio. E aí eu dei a sugestão da gente mandar um Uber, um Uber, e pegar essa carta para a gente entregar e assim resolver o problema. E aí a gente conversou com o pessoal lá e deu tudo certo. Aí a gente tirou do nosso bolso, porque foi o nosso mesmo. E aí a gente solucionou um problema que poderia ser gigante e para a administração a gente pediu um Uber, foi encaminhado em menos de 10 minutos, chegou e a gente devolveu o carta e pediu desculpa pelo erro. Perfeito. Ah, lá, foi uma solução de problema, né? Uma resolução de problema. Custou, né, Tainá? Custou um pouquinho, mas vai fazer o quê? Faz parte, né? Eu posso ser sincera, porque somos em 3 recepcionistas. Eu prefiro pagar 15, 20 reais no Uber para resolver o problema do que a situação ser levada. Isso não foi eu, tá, gente? Foi uma outra pessoa que estava lá e nós três resolvemos um problema que não foi nem a gente que fez o problema. Mas é melhor pagar 20 reais no Uber do que descer uma reclamação, a gente ser prejudicado e sair do prédio. Então, eu prefiro pagar, a gente racha o Uber ali, entendeu? Perfeito, Tainá. Solução criativa, tá lá, conectou ideias. E aí, o que a gente vai fazer? Vamos ficar esperando se resolver ou vamos resolver agora? Não, vamos resolver agora porque soluciona e tá tudo certo. Muito bom, muito bom. Obrigado pelas duas falas, tá, Tainá? Tanto da historinha da criatividade, como agora aqui com essa parte da mentalidade de crescimento. Então vamos lá, o que a gente sugere? Todo feedback é valioso. E ouvir a sua opinião, ouvir a opinião das pessoas me ajuda. Então é muito do que vocês falaram. É entender que muitas vezes a pessoa que está parando você ali para falar alguma coisa, lógico, gente, vamos ser sinceros, né? Vamos ser sinceros. Tem gente que para a gente para incomodar, para atrapalhar e para falar uma besteira. Poxa, pode acontecer? Pode acontecer. Mas será que é sempre? Será que são todos os momentos? Será que todas as vezes isso acontece? Quando a gente começa a entender que tudo que a gente olha, né, eu brinco muito com o meu cunhado, na verdade, minha cunhada e meu cunhado, eles são um casal mais velho, e eles vivem dizendo, porque tá difícil, porque tá complicado, porque isso é muito difícil, porque isso é muito complicado, porque isso... Gente, eu falo para quando eu tô com eles, eu fico assim, eles têm mentalidade fixa. Isso é uma questão deles. Eu preciso respeitar porque isso é uma questão deles. Não vai adiantar eu falar. Eu já falei milhares de vezes, né? Já tentei de várias maneiras mostrar para eles que se eles tentarem ou buscarem a mentalidade de crescimento, as coisas podem melhorar. É deles. Agora, qual a escolha que eu vou fazer?
Eu vou entrar na mesma vibração que eles e ficar achando que tudo é difícil, é complicado, nada tem jeito na vida, ou eu vou parar e falar assim, bom, peraí, dentro dessa possibilidade, ou dentro dessa situação, existe uma forma de fazer diferente? Existe um outro caminho? Existe uma outra perspectiva? Tá? Então, é importante a gente olhar qual é o momento que a gente vive. Tá aí, a Tainá deu um exemplo agora, contou para a gente aqui rapidamente sobre criatividade, mas muito mais do que criatividade, ela teve a mentalidade de crescimento, a mentalidade aberta. Peraí, como que a gente pode solucionar isso sem criar um problema maior? Né? Talvez até pensando no meu emprego, como que eu vou resolver isso? Né? Eu poderia simplesmente ficar parado e falar assim, não é comigo, não fui eu que errei, então a outra pessoa que vai ter que resolver, eu espero, vou cruzar o bracinho aqui e vou ficar esperando. Pode ser que seja tempo perdido. Tá? Mas vamos seguir. Olha lá, mais uma. Essa eu adoro. Eu gosto quando sei que consigo fazer. E aí? Só para facilitar para vocês, não sei se facilita, mas só para facilitar, isso é mentalidade fixa, tá bom? Isso é um pensamento quadradinho, fechado dentro de uma caixa. Tá? Pode não parecer. Tá? Pode, Tainá, já passo para você. Pode não parecer. Pode parecer uma frase super natural, mas não. Já afirmo, é uma mentalidade fixa. Vai lá, Tainá. Eu gosto de desafios, eu gosto de aprender. Então, eu gosto quando eu não sei fazer, porque eu aprendo coisas novas e eu posso usar isso em outro emprego, em Legal. outras situações, entendeu? Porque quando aqui eu já sei fazer. Você não vai aprender nada, você só vai fazer o básico e vai ficar naquela zona de conforto, naquele comodismo. Quando é algo que eu não sei fazer, eu tenho aquela sede de conhecimento, eu aprendo com algo novo. E aí me tira daquele comodismo e funciona ser uma pessoa melhor. E uma profissional melhor também. Boa, legal, Tainá. Ótimo, ótimo. Estou olhando aqui o chat, eu vi que mais alguém levantou a mão, já passo aqui, só estou olhando o chat. A Isvi colocou uma coisa interessante, né? Gosto quando sei que consigo fazer, mas se eu não consigo, se eu não souber, eu aprendo e me desenvolvo. Olha a perspectiva. Não tem problema nenhum você gostar quando você sabe fazer. Né? A questão aqui será que é só o que eu sei fazer e pronto, fico no quadradinho, fico fechado? Né? Então vamos lá. Eu vi que a Clélia levantou a mão. Clélia, sua fala e aí a gente passa para a próxima frase. Eu gosto quando sei que consigo fazer, é zona de conforto. Pode ser que sim, pode ser que não. Todo mundo gosta de fazer o que sabe fazer, porque é confortável. Então, se eu sei fazer um arroz e um feijão maravilhoso, eu vou continuar fazendo o arroz com feijão maravilhoso. É tranquilo. Mas e quando eu não sei fazer? Como me desenvolvo? Quando eu não sei fazer, o que eu devo fazer? Qual a minha linha de raciocínio? Qual a minha linha de criatividade? Eu estou passando por isso nesse exato momento. E Clélia sabe fazer um monte de coisa? Claro que a gente sabe fazer um monte de coisa. Porém, também tem um monte de coisas atuais que eu não sei fazer. E aliás, é até por isso que eu estou aqui. Há quanto tempo eu me sinto, olhando assim, me sinto estagnada pela falta de tempo, pela falta de motivação, e eu continuei fazendo aquilo que eu queria fazer. Mas quando você lida com uma situação em que você não sabe fazer, porém você precisa fazer, esse é o ponto-chave. Aí você aprende algo novo, você desperta a curiosidade, você exercita, né, funções ali cerebrais, inclusive. Então, fazer o que eu gosto é fácil. Agora, fazer o que eu não gosto é um despertar. E aí a gente vem com outras sugestões que nos levam a outras coisas. Então,
fazer o que eu gosto é bom, eu vou continuar fazendo. Mas fazer o que eu não gosto me faz enxergar as coisas num aprendizado, me faz enxergar as coisas numa nova perspectiva. Então, o reinventar, a gente está falando também sobre isso, né? Legal, muito bom. Vamos lá, vou trazer a sugestão aqui. Opa, aqui. Que a gente traz. Posso me arriscar mesmo que erre. Terei a oportunidade de aprender coisas novas. Dentro exatamente do que vocês falaram. Quer dizer, eu preciso ficar fechado no mesmo lugar, no mesmo ponto? Não necessariamente. Eu posso avançar, eu posso ir adiante. Né? E aí, a última fala. Essa daqui, geralmente, ela gera alguma polêmica, porque o pessoal fala assim, mas é mesmo, tem gente que é metido, que é... Mas olha só, quando alguém é promovido no trabalho, logo penso, lá vem ele ou ela se gabar. Né? E aqui, por conta do horário, eu só vou trazer já a nossa sugestão, mas fiquem à vontade para colocar no chat. Olha só, aqui a gente tem mais um ponto de mentalidade fixa, e que é muito recorrente no nosso dia a dia. Tá? E eu estou falando nosso porque é no nosso, independente se é você ou se é outra pessoa que tem essas atitudes, mas é no nosso dia a dia. Porque talvez quando a gente olha para o outro, que a pessoa falou, poxa, fui promovido, consegui, alcancei o que eu queria, tal. Muitas vezes a gente fica lá todo cheio de recalque, né? Olha só, tá vendo? Tá se gabando. Será? Olha só. Será que não vale uma pergunta? Será que não vale um pensamento para além de empatia, para além de parabenizar, para além de qualquer coisa em relação ao outro, mas em relação a você? Será que não vale você falar assim, poxa, como que eu posso me inspirar no sucesso dessa pessoa? O que será que essa pessoa fez? Qual foi o mérito que ela teve? Mas aí pode ser que a pessoa não tenha tido mérito. Legal, gente. Não estou aqui para fazer julgamentos. Eu estou aqui para pensar, se a pessoa foi promovida, talvez porque ela se dedicou mais, talvez porque ela estudou mais, porque ela se entrosou mais ou melhor com aquele trabalho, com aquela situação. E aí? O que eu vou fazer? O que eu quero no meu dia a dia? Porque muitas vezes o que acontece no nosso entorno é exatamente esse ponto de parar e falar assim, poxa, mas o outro conseguiu, mas a outra pessoa... Gente, perfeito, o outro conseguiu, talvez, né, você também pode conseguir, só precisa entender qual é o caminho, só precisa olhar para esse caminho, só precisa ter atenção como fazer. E aqui eu uso, nesse momento, eu gosto muito de usar uma frase, uma fala que é atribuída a Thomas Edison, e de verdade eu não sei se mas é bastante veiculado isso, que Thomas Edison, por várias vezes disseram para ele assim, você é louco, você fica querendo inventar esse negócio de lâmpada, de luz, de energia, você é louco, você já fez isso 1000 vezes e não deu certo. E ele dizia, eu descobri 1000 formas de que não funcionaram. A próxima vai dar. Então, olha só que exemplo de mentalidade de crescimento que a gente tem nesse modelo. Eu posso fazer 1000 vezes, e as 1000 vezes pode dar errado, mas eu posso continuar. Eu posso optar por continuar. Né? Porque eu estou buscando caminhos diferentes, eu estou buscando formas diferentes, eu estou buscando jeitos diferentes para que as coisas aconteçam. Então, olha só a conexão dessa minha fala de agora com o início do nosso encontro. Se eu estou conectando novas ideias, buscando novos caminhos, buscando novas formas, eu estou desenvolvendo minha criatividade e estou trabalhando a minha mentalidade de crescimento. Eu estou expandindo os meus horizontes, eu estou expandindo ou buscando expandir as minhas possibilidades. E essa é a ideia, e essa é a proposta. Porque sim, é esse o caminho que a gente quer chegar. É esse o caminho que a gente quer fazer com que as coisas andem. Faz sentido, galera? Quero ouvir de vocês aí
se alguém tem alguma dúvida, alguma questão, algum ponto para ser trazido, porque na sequência eu vou falar um pouquinho mais sobre a próxima semana da jornada. Que legal, muito bom. Estou vendo aqui que muita gente escreveu, né, a questão, quando é promovido no trabalho, logo penso, a próxima será eu, como eu posso né, acreditar no meu potencial, o que eu posso fazer ali de melhor. Perfeito, gente. Então vamos lá, galera. Deixa eu trazer aqui para vocês. Então hoje, como eu falei lá no começo do nosso encontro, né, hoje é o último encontro que a gente tem falando sobre os temas da jornada. Então, hoje é a última, hoje está sendo liberado, ou já foi liberado, os últimos 2 desafios. Então, são mais 4 desafios essa semana. Então, a gente tem os 4 últimos desafios liberados para que vocês façam até segunda-feira, tá? Como todas as outras semanas, para que vocês possam finalizar, né? Para quem já fez os 2 de ontem, só faltam 2, mas para quem ainda não fez, tem mais 2 hoje. Então foram os 2 liberados ontem e 2 liberados agora. Acabou de ser liberado às 19 horas. Tá? Então a gente tem 4 desafios dessa semana, que são os 4 últimos desafios. Tá? Por que é importante vocês fazerem esses desafios? Para manterem lá o status boulder de vocês, no mínimo, como pleno. Tá? Por que no mínimo? Porque a ideia é que todos vocês estejam no sênior. Mas, às vezes, a gente sabe que teve algumas pessoas que tiveram algum problema, não conseguiram entregar, ou tiveram algumas questões. Ficando no pleno, tá? Quem tem o status boulder pleno e sênior vão ser convidados na próxima semana a fazer a última atividade, que chama-se Meu Caminho, que é a atividade obrigatória para a conclusão do curso. Ah, os outros não podem fazer? Podem fazer, mas se tiver no status júnior, tiver como júnior, não conclui a jornada, não recebe o certificado e não passa para a próxima etapa. Márcio, mas eu estou como júnior e estou... Perfeito. Chama a Sasha ou me chama depois e a gente vai entender a situação, porque às vezes a gente sabe que algumas pessoas fizeram entrega no GC, mas acabou não anexando o arquivo, deu erro, alguma coisa. A gente consegue entender o que aconteceu para ver se é possível regularizar, para que vocês fiquem como pleno, pelo menos. Tudo bem? Então, assim, eu não estou conseguindo... Chama a gente e a gente vai entender caso a caso. O ideal, façam as atividades. Ah, Márcio, mas eu não entreguei as primeiras. Faz as atividades agora. Tá? O nosso objetivo aqui não é punir ninguém. Pelo contrário, é fazer com que vocês possam evoluir e dar sequência no programa. Tá certo? Então, vamos lá. Tem 4 atividades liberadas. Para quem está com atividade atrasada, faz. Independente de qualquer coisa, faz. Chama a gente para a gente entender o que está acontecendo e ver se é possível a gente, de repente, a gente libera uma atividade complementar, não sei. A gente pode conversar. O que não dá é chegar na quarta-feira que vem como status júnior, porque aí você já não vai ter a possibilidade de concluir. Tá certo? Então, estou falando isso e deixando gravado, que é para vocês terem todos a mesma informação. Para não correr o risco de falar assim, mas o Márcio falou uma coisa e depois disse outra. Não quero punir ninguém, não quero que ninguém fique excluído da finalização, da conclusão. Pelo contrário, a minha ideia era que os 400 que começaram concluíssem. Infelizmente, alguns já desistiram, mas se a gente levar 100, 200, 300 pessoas para concluírem essa jornada, é o nosso sonho, é o nosso maior desejo. Tá? Agora, o que não dá é para ser injusto com as pessoas que estão fazendo tudo direitinho desde o início, né? Cumprindo os desafios, participando dos encontros. Então, assim, nós vamos entender caso a caso. Se for necessário, a gente pode até pensar numa atividade complementar, alguma coisa assim, para ajudar quem teve dificuldades. Tá? Mas é importante, façam todos os desafios, até os atrasados. Tá? Quem está com desafio atrasado, porque estava no júnior,
chama a gente no privado. Tá? Podem chamar principalmente a Sasha, que é quem está mais próxima de vocês. Semana que vem, nós temos um único encontro na quarta-feira. Por que que a gente só tem um encontro? Porque na quarta-feira eu vou explicar exatamente como funciona a atividade do meu caminho, como vocês deverão fazer, como que ela é produzida, o que é feito. Vou trazer exemplos para vocês, alguns modelinhos para vocês tirarem ideias. Tá? E aí vocês vão ter de quinta a segunda-feira da outra semana, do dia, deixa eu até pegar os dias aqui para falar certo para vocês. Então a gente vai ter o último encontro no dia 4. Vocês vão ter do dia 5 ao dia 9 para fazer o meu caminho. Então não dá nem para falar que não vai ter tempo. Não dá nem para falar assim, mas o prazo é curto. Gente, não dá, desculpa. Tá? Por quê? Porque ao final dessas entregas, todas as pessoas que estiverem dentro do status pleno, do status sênior, e concluírem a jornada, entregando a atividade final do meu caminho e fazendo o diagnóstico de felicidade, que a gente também vai liberar na semana que vem, o diagnóstico de felicidade, que é a segunda vez que vocês vão fazer, todas as pessoas que cumprirem todos esses passos serão convidadas para receber uma mentoria. Tá? Nós temos vários mentores que estão aqui e essa mentoria é algo que vocês vão poder ter a oportunidade de bater um papo. A gente ainda não tem o formato, depois eu vou explicar, trazer detalhes para vocês, mas vocês vão ter a possibilidade de bater um papo com os mentores, seja um grupo de pessoas, seja individual, não sei ainda como vai ser. A gente está vendo todo esse detalhe para explicar para vocês em breve. Tá? Agora, Márcio, mas eu tô como júnior. Se ficar como júnior, a gente não consegue. Tá? Porque essa é uma regra que a gente colocou lá no início e que todo mundo tem que cumprir. Tudo bem, pessoas? Ficou claro? Alguma dúvida? Tá ok? Joinha? Então, galerinha, seguinte, vamos abrir câmera, vamos fazer a foto, porque hoje eu quero postar aquela fotinho lá, mas hoje eu só vou postar a foto se vocês repercutirem o encontro lá no grupo. Senão eu não posto foto e vai ficar sem foto de vocês. Hoje eu vou fazer de maldade. Olha, só tem bebê na tela, gente. Olha que delícia. Que coisa fofa esse bebê. Vamos lá, quem vem? Quem vai? Tem gato. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho. Vem cá. Tá chegando uma vovozinha agora, então. Já que tem meu Deus! Olha aqui. Eu também tenho companhia, tá bom, gente? Não é só vocês, não. Também tenho companhia. Ele odeia ficar na foto, mas tudo bem. Eles não gostam de cara dele, larga, mano. É aquela cara de tipo assim, para que você me acordou? Mas bora lá, gente. Deixa eu só esperar aqui para não subir nada. Bora fazer a foto. Bora lá, bora lá, bora lá. Quero ver quem vem. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Então, bora. No 3, hein, galerinha? 3, aquele sorriso inteligente. O gato tá Vamos lá. mano. 1, 2, 3, bora lá. Sorriso. Muito bem, galerinha. Gente, obrigado. Fiquem bem. Boa noite, bom descanso. Ótimo final de semana para vocês. E vamos nos falando. Tchau, tchau. Bora repercutir lá no grupo, galera. Bom final de semana. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Fiquem bem.